Olá, bem-vindos ao nosso 7º dia da Onda da Gratidão. Estamos na metade do caminho, né? Queria saber alguma coisa de vocês. Queria saber como é que vocês estão, se vocês estão fazendo, se encontrando dificuldade no tarô semanal. Conversei um pouquinho sobre de não ter tempo, de como refazer. Essas coisas a gente tem que conversar, sabe? Não deixa pra depois, não. Não acha que uma dúvida sua é só sua, né? Às vezes é de mais pessoas. Então, vamos para nosso 7º dia. E 7, né? Dizem que é o número perfeito, que é o número santo, sagrado, né? 7 cores do arco-íris, a criação do mundo em 7 dias. Sim e não. Porque sim e não. Lembrando que a onda, ela tá baseada, né? Foi construída, né? A forma como eu planejei pra gente trabalhar a onda tá dentro da energia da numerologia do mês, do dia. E então em alguns números eu vou acabar explicando para vocês. O número 7, no caso, ele é um número que viu a perfeição. Ele ainda não é perfeito. Perfeccionismo não é elogio. Perfeccionismo não é qualidade. Tá? O que seria qualidade voltada para isso? Disciplina, organização, são coisas que o 4 e o 6 te dão. Mas o 7, ele tá tecendo uma ponte entre o material e o espiritual. Ele sai do 6, onde nós encontramos família, nós encontramos organização, harmonia. Não tem sempre um lado negativo, todos os números têm positivo e negativo, mas a gente está trabalhando com essas características. Só que no negativo 6 ele é manipulador. No negativo 7 ele é teimoso, ele trava. E aqui a gente ia trabalhar esse travamento pela perfeição. Vamos lá. Quando a gente deixa de fazer algo por estar buscando o perfeito daquilo, nós não damos a oportunidade da nossa ideia melhorar. Nós não damos a oportunidade das coisas evoluírem. A gente quer algo que eu cheguei na fórmula perfeita, eu não vou precisar mudar mais nada, acabou, pronto, meu Deus do céu, não tem que fazer mais nada. Cheguei na fórmula. Algumas pessoas vão batalhar muito por isso, dar muito duro por isso. Outras pessoas vão levar mais leve porque tem outra visão sobre o trabalho. Porém, essa visão de que eu vou chegar no ponto que eu não vou precisar mais mexer nisso, todo mundo carrega isso de alguma forma. Já zerei minha vida, né? Não sei se você já escutou essa expressão de zerar a vida, quer dizer que já fez tudo que tinha que fazer, ou fiz tudo que eu queria fazer até aqui. É ótimo, mas chegando nesse ponto você vai ter mais coisa que você vai querer fazer. Então, essa coisa do 7 ver o perfeito, ele conseguiu ver como é aquilo pronto, como é o mundo ideal. Também é um dos idealistas, né? Como é o mundo ideal, como é a situação ideal. Imagina, eu gosto de dar exemplo quando eu estou explicando isso dentro dos atendimentos de numerologia, que o 7 é como se você estivesse na Idade Média, onde você lava a roupa ou numa tina ou num rio, e alguém chega te contando sobre uma máquina de lavar. E como assim? Máquina de lavar e de secar, que lava e seca. Como assim? Mas espera aí. E aí você tentando explicar, porque você já viu aquilo funcionando, só que você está na Idade Média.
Você já viu aquilo funcionando e você sabe que tem uma energia que tem que ligar para dar velocidade naquilo e aquilo não anda. Sem aquela energia, aquilo não anda. Você, a partir do momento que você ligou, funcionou. E você tentando explicar isso para quem não viu. Esse é o 7. E ele fica eternamente buscando isso. Essa coisa que ninguém ainda sabe. Mas ele pressente que aquilo ali é o certo. Mas se ele não caminha, se ele não dá chance de fazer, talvez, no caso da máquina de lavar, uma roldana rudimentar, onde algo gira para fazer a centrifugação, para mexer, revolver a água com o sabão e a roupa para tirar a sujeira, ele nunca vai chegar na tal da máquina de lavar. Então o 7 ele para porque ele vê a incapacidade de chegar onde ele já viu. Mas na verdade é só a ideia de colocar uma visão no mundo. Então, pegando essa parte, o 7 tem outras características, mas eu quero que a gente trabalhe mais essa parte. Eu quero que você agradeça pelos seus pequenos passos. Agradeça pelas suas conquistas. E que para você pode parecer pequeno ou grande. Quando eu falei pequenos passos, é porque muitas vezes você considera pequeno. Talvez para você ter concluído uma faculdade pode ser pequeno, para outras pessoas não. Então, independente do que você ache da tua conquista, você vai colocar isso. Os 10 motivos de gratidão de hoje é exatamente sobre isso. O que você conquistou. Pode ser, eu citei a faculdade, pode ser um emprego, pode ser um elogio que você gostou de receber, pode ser uma promoção, pode ser um abraço de um filho seu, numa determinada situação, algo que aconteceu, uma vitória mais íntima de... eu não reajo mais dessa forma, ou meu pensamento hoje não é mais tão negativo, eu consigo ver mais as coisas boas. Então, é para agradecer esses pequenos passos, essas vitórias, pequenas, grandes, seja qual for. Então, continuamos com 10 itens, mas se você tiver mais de 10, coloque. Mas Dani, se eu tiver menos de 10, eu duvido que você tenha menos de 10. Se eu perguntar pro meu sobrinho de 11 anos, ele vai ter pelo menos 10 motivos para comemorar a vitória. Por quê? Porque se eu olhar hoje, as vitórias que para mim não seriam, mas dentro da vida dele são vitórias. Então olha para a tua vida, independente do que o outro vai pensar, independente de que isso é importante ou não, e coloque no teu papel, coloque no teu bloquinho e diga quais são as quais são as vitórias que você teve e que você quer e que você ainda não reconheceu, ou mesmo tendo reconhecido, que merece ser reconhecido. Exemplo, para mim, uma vitória, chegar no final do caminho de Santiago, né, 800 quilômetros, cheguei aos trancos e barrancos, mas cheguei. Na segunda vez eu já não cheguei aos trancos e barrancos. Então, cada um foi um tipo de vitória. Outras pessoas, legal, cheguei, mas não é a vitória da vida. Escolha, vai colocando. Sou grata por ter feito isso, sou grata por ter pensado isso, sou grata por ter falado isso, sabe? Consegui me expressar, sou grata
por essa situação, porque foi uma vitória para mim, foi o reconhecimento de uma vitória para mim. Ganhou na justiça uma coisa, sou grato por essa vitória da justiça. E por aí vai, tá bom? Então a gente hoje fica com esse exercício. Já que vocês pensem muito dessa coisa do 7, da perfeição, do que é perfeito, do que não é perfeito, o que tá te travando? Às vezes o que tá te travando é eu quero chegar nesse ponto, mas não sei o caminho. Mas se você não começar a caminhar, você não vai enxergar esse caminho. Durante o caminho, você vai entender quais são as ferramentas que você precisa. Quais são as habilidades. Quais são os jeitos. O que você precisa saber. Tá bom? Então, coloca pra mim no grupo, nos comentários, o que você tá aprendendo com esse processo de você escrever. Pode ser até que você não tenha disciplina para escrever. É uma observação sobre você interessante e depois você decide o que você faz com essa observação. Tá bom? Então, tchau. Daqui a pouco eu já estou me preparando para atender. E até mais!